Deixa eu mudar a posição aqui, para ver se melhora a iluminação para vocês. Vou deixar aqui, ó, com esse céu lindo, maravilhoso. Como vocês estão? Peraí que eu vou dar um jeito de melhorar essa luz aí. Só um minutinho, peraí. Vou dar conta de arrumar ela. Tá ficando melhor, né? Vai ficar melhor ainda agora, ó. E assim, ficou bom? Ficou bom agora? Peraí. Ficou bom? Uou, bom dia. Dá para todo mundo me ver aí? Dá, né? Fala pra mim como tá o som. Tá bom? Estamos juntos. Façam todos um excepcional dia. Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. E presta atenção aqui. 5 motivos pelos quais você não deve desistir da capoeira. 5 motivos. Presta atenção. Motivo número 1. Muitos capoeiristas desistem, muitos professores desistem, muitos mestres desistem da capoeira. Por falta de... porque eles não seguem esses 5 motivos. Então presta atenção que se você seguir direitinho o que eu vou te falar, você nunca vai desanimar com a capoeira. Você jamais vai desanimar. Eu sei que você já desanimou várias vezes. Você já pensou em desistir. Pensei também, moço. Olha só, se eu tivesse desistido, eu não teria transformado tantas vidas, não teria tirado crianças das drogas, não teria feito várias mulheres saírem da depressão, vários homens pensado em desistir, homens que estavam pensando em se divorciar e se separar das suas mulheres, homens que estavam abandonando as suas famílias. Então, a parada não tem nada a ver comigo. A parada tem a ver com pessoas, em transformar vidas de pessoas. Tá ouvindo o som dos papagaios aí? É isso? Escreveram aqui, tem papagaio. Aí sim, tem papagaio aqui. Eu moro numa região de chácaras, eu amo o bicho. Eu amo papagaio. Estão ouvindo o galo cantar também? Tem um galo aqui, tem vários, aliás. Vários galos cantando aqui. Então, presta atenção. Então, vamos lá. Por esses 5 motivos. Motivo número 1. Por esse motivo que você não deve desistir da capoeira. Então, motivo número 1. Por causa de Deus. Por Deus. Exatamente. Deus fez tudo. Deus fez a capoeira. E Ele usa algumas pessoas para transformar a vida de outras pessoas. Quando você começou a fazer capoeira, não é porque você simplesmente viu e gostou. É porque Deus mostrou a capoeira para você. Ele colocou a capoeira, alguém dando aula na sua frente, ou alguma roda de capoeira, ou alguém fazendo algum evento, e você viu e gostou. Então, Deus que te colocou naquele lugar e te mostrou e te apresentou a capoeira. Então, por esse já é um motivo mais importante para você não desistir, para você não parar, para você não abandonar. Por Deus, porque foi Ele que te mostrou, primeiro que foi Ele que criou, segundo foi Ele que mostrou para você. E Deus, se Ele mostrou a capoeira para você, é que Ele tinha um propósito na sua vida através da capoeira. Ele tinha um propósito, ou de mudar a sua vida, ou Ele usar você para mudar a vida de outras pessoas.
Exatamente isso. Ou ele vai mudar a sua vida, ou através de você, da sua fala, da sua voz, do seu canto, da sua ginga, você vai mudar a vida de outras pessoas. Chocante isso, né? E é Deus que te usa, sim. Ele usa você para mudar outras pessoas através da ferramenta dele. Qual que é a ferramenta dele? A capoeira. Então, Deus é o motivo número 1. E só de você pensar nesse motivo, você já tem o maior motivo para não parar e não desistir da capoeira. Porque você não tem que acreditar na capoeira, você tem que acreditar em Deus. A capoeira é a ferramenta que ele te deu. Se você acreditar e prestar atenção no que ele está te falando, já serve, já basta. Segundo motivo, anotou aí o motivo número 1. Motivo número 2. Motivo número 2. Bem, então vamos lá. A família é tudo em nossa vida. A sua família deve ser o seu plano número 1 de ação para qualquer coisa que você for fazer. O que te move todos os dias ao levantar da cama? O que te move? O que te faz levantar? Você vai escrever aí para mim. Escreve aí para mim que eu vou olhar aqui no meu celular que vocês estão escrevendo. Escreve aí. Estou com o celular aqui, eu vou olhar o que vocês estão escrevendo. Ó, o Ricardo Reis escreveu: o que me move é que eu preciso trabalhar para dar sustento à minha família. Mas o que te move? Ó, o mestre Maurício escreveu: meus filhos. O graduado Ricardo escreveu: e trabalhar para ganhar dinheiro. Nossa, tem muito comentário. E eu adoro ler comentário, isso é um problema. Mas vou fazer o seguinte, eu vou parar de ler, senão a gente não tem uma conversa. Então, o que te move? Qual é o motivo, o real motivo que faz você levantar todos os dias da sua cama? Qual é o real motivo? Bem, muitas pessoas acham que o motivo é dinheiro. É levantar cedo. Ah, preciso levantar cedo para ganhar dinheiro. Não, não é isso. Preciso levantar cedo porque eu tenho que trabalhar. Sou obrigado a trabalhar. Também não é esse. Se você levantar cedo por causa de dinheiro, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Se você levantar cedo por causa de trabalho, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. E é chocante isso. Então, o segundo motivo é a família. A sua família é o seu bem mais precioso. É o que você tem de maior valor na sua vida. E observa, ó, presta atenção aqui numa coisa. Toda pessoa que prospera, que faz a sua família, principalmente você, homem, que ajuda, que faz a sua família prosperar, que faz a sua mulher ser mais feliz, que faz a sua mulher se sentir bem, que faz os seus filhos se sentirem felizes, que fazem os seus filhos se sentirem amados, ele prospera em todos os campos da vida. Porque Deus está sempre olhando por você. Porque Deus, tudo que Ele quer é que você ajude e faça com que a sua família prospere. Mas a primeira pessoa da casa e da família que tem que prosperar é você. É isso mesmo, é você. Você prosperando, todos os outros vão prosperar. Uma coisa importante que eu vou te falar sobre família, que é o nosso segundo motivo, que é o motivo que você mais deve ter atenção abaixo de Deus, deve ter muita atenção, porque se você vai para a capoeira e deixa a sua família, olha só, presta atenção, é chocante isso, e observa se a sua mulher fica triste quando você sai de casa e vai para a capoeira. Ah, mestre Feijão, mas a minha mulher não gosta, ela só fala mal da capoeira. Escuta a sua mulher. Sempre que alguém quer falar alguma coisa, é porque alguma coisa de errado também tem. Qual é a parada? Muitas vezes a gente fica culpando. Ah, minha mulher não gosta de capoeira, ela não gosta que eu vá para capoeira, ela quer que eu pare com a capoeira. Na verdade, não é isso que ela quer. Faz a pergunta para ela, faz a seguinte pergunta quando ela falar mal da capoeira. Você vai fazer o seguinte: não ataque a sua esposa, não ataque o seu cônjuge, de você, mulher também que é casada, ou que namora, ou que é noiva, presta atenção. Não ataque o seu cônjuge quando você estiver saindo de casa para ir para capoeira, ou quando você retornar. Não fique bravo. E não faça por raiva. Presta atenção no que eu vou te falar. Faça a seguinte pergunta. Pergunta para sua amada esposa, para o seu amado marido. Faz a seguinte pergunta. Chama pelo nome dela e pergunta: o porquê que você não gosta
que eu vou para capoeira? Ela vai te responder. Quando ela te responder, presta atenção, não fica bravo. Só escuta o que ela está te falando, presta atenção no que ela vai te falar, porque na fala dela vai estar o que você precisa fazer. O que que pode ser? Pode ser a seguinte parada, e muitas pessoas desistem da capoeira porque a mulher não quer que ele vá para a capoeira. Muitas pessoas, muitas mulheres desistem da capoeira simplesmente porque o marido não quer que ela vá para a capoeira. Mas na verdade não é esse o fator. Não é esse o real motivo. Não é esse o real motivo, presta atenção. Você vai chocar. Bem, vou te contar uma história. Eu tinha um amigo, a gente sempre chamou os nossos irmãos de capoeira, né? Na verdade, as pessoas que treinavam conosco de irmão. O mestre ele era considerado o pai, abaixo dele vinham os alunos que eram considerados seus filhos, e esses filhos nós éramos considerados irmãos. Pelo menos na minha época foi assim, não sei na sua. Na sua época era assim também? Não sei aí quanto tempo você tem de capoeira, se você quiser escrever, seria bacana. Escreve aí, eu tenho 10 anos de capoeira, sim, eu vivi essa época, hoje em dia não tem mais isso, é muito raro a gente encontrar. Então escreve aí que eu vou ler. Vou ler todos os comentários e vou responder um por um. Então, na minha época, nós éramos tratados uns aos outros, nós tratávamos uns aos outros como irmãos. Era uma família mesmo, né? Uma família da capoeira. E era muito gostoso. E eu convivi com um dos maiores capoeiristas que eu tive a oportunidade de ver, treinar e jogar. Esse rapaz, ele era um cara extremamente alongado. Eu não vou falar nome porque as pessoas às vezes não gostam, né? Então, mas enfim, é uma história muito bacana. Esse rapaz era um rapaz muito alongado, jogava muita capoeira, cheio de trancinha no cabelo, magrinho, abdômen trincado, só de capoeira. Jogava muita capoeira. Pensa no capoeirista bom. O cara não faltava uma aula, não faltava uma roda. Não faltava. Não faltava uma aula, não faltava uma roda. Pensa, pensa num sorriso, numa pessoa feliz quando ela estava na aula de capoeira. Ele chegava na sala de aula, era algo mágico. O semblante, a felicidade, sabe, o sorriso do cara, era algo surreal. Ele ficava assim, extasiado. Era aquilo ali, era o lugar dele, era algo que movia ele, que mexia com ele. Sabe, parecia que ardia alguma coisa dentro da pessoa, aquela paixão, aquela vontade de estar ali naquele lugar, naquele momento. Ó, tem gente que está falando que a luz está ruim, é isso? Espera aí que eu vou tentar aqui, peraí. Peraí que eu vou dar, peraí. Vamos ver aqui se vai ficar melhor agora, presta atenção. Só tá reclamando aí, vamos tentar arrumar esse trem. Vamos ver aqui. Né? Ainda tá ruim? Pera aí, vamos tentar arrumar aí. Arrumar essa bodega. Pera aí. Fica aí. E aí? Show. Acho que agora vai, hein? Se não for, vai assim mesmo. E qual é a parada? Esse rapaz, os olhos dele brilhavam. Ele era apaixonado, fascinado pela capoeira. E, de repente, ele começou a parar, a não frequentar as aulas. Começou a não frequentar, a não ir periodicamente. E o que eu entendi? Qual é a parada? A esposa dele engravidou. A esposa dele engravidou e num belo dia ele foi na academia treinar, né? Ele já estava sem prazer. E a esposa dele engravidou e ele estava sem prazer nenhum mais de treinar capoeira. E eu fiz a pergunta para ele:
por que que você tá triste? Por que que você não tá vindo mais? E ele pegou e falou, pô, Feijãozinho. Na época me chamavam de Feijãozinho, olha só. Tem base uma coisa dessa? Me chamava de Feijãozinho. O meu apelido era Feijãozinho. Eu tive apelido Peito de Pombo também, porque eu tenho a caixa torácica, tinha uma caixa torácica muito bonita, aberta, né? Então me chamavam de Peito de Pombo quando eu era menorzinho, e na capoeira me chamavam de Feijãozinho. Os moleques do futebol me chamavam de Peito de Pombo, e na capoeira me chamavam de Feijãozinho. Então, bem, você tem algum apelido? Qual é o seu apelido na capoeira? Escreve aí pra mim, qual é o seu apelido? E esse meu amigo, ele tá. Olha, quase que eu falo o nome dele, ele ia ficar bravo comigo às vezes. E ele ficou. Eu vi que ele ficou, que ele estava muito triste, porque a mulher dele não queria que ele fizesse mais a capoeira. Não queria de jeito nenhum. Ela reclamava demais. Reclamava demais. Ele falou assim: ah, para não desagradar a minha esposa, eu vou parar com a capoeira. Eu falei, poxa, mas isso aqui te traz brilho no olhar. Isso aqui te move. Você vai deixar de fazer as coisas que você ama? Ah, mas é que eu amo a minha esposa também. Eu falei, eu sei que você ama a sua esposa, mas você vai deixar de fazer as coisas que você ama porque a sua esposa não quer ou por algum outro motivo? Falou, não, é que ela reclama muito. E aí, olha só, chocante. Tem alguma coisa de errado nisso? Sim e não. Vou te explicar. A família é o nosso bem mais precioso. Nós devemos nos dedicar sempre com afinco com a nossa família, independentemente. Se você é casado, não dá para você largar sua esposa, não dá para você largar o seu cônjuge, não dá para você largar o seu marido, moça, não tem como. Você tem que ir com ele até o fim. E qual é a parada? Por que que o meu amigo parou com a capoeira? Porque a esposa dele se sentia, a mulher, principalmente quando ela é engravida, ela sente a necessidade de proteção. Ela quer ser protegida pelo seu marido. Todo homem, todo pai, olha só, você que é pai de menina, você vai saber disso. Todo pai de menina, ele quer proteger a menina, ele quer colocar ela dentro de uma caixinha e trancar ela e não deixar que ninguém toque nela. Então toda menina, ela se sente protegida pelo seu pai. E quando o homem casa, quando a mulher casa, ela vê no seu marido, muitas vezes, às vezes de maneira errada, ela vê no seu marido um pai. Ela quer que ele proteja ele o tempo inteiro. Ela quer que ele proteja ela o tempo inteiro. E a esposa do meu amigo era justamente assim. Ela queria a proteção do marido, ela queria a presença dele, porque ela sempre teve a presença do pai perto dela. E quando ela casou, ela achou que o marido dela ia fazer a mesma coisa. E a função do marido é proteger sim a família, é proteger sim a sua esposa, é estar sim ao lado da sua esposa. Mas ele não necessariamente precisa deixar de fazer as coisas que ele ama, porque não é pelo fato dele ir para a capoeira que ele vai abandonar a esposa dele. É isso que vocês precisam, é isso que as pessoas precisam entender. E no caso do meu amigo, ele simplesmente abandonou a capoeira para ficar perto da esposa dele. Fim das contas, encontrei ele no supermercado, ele havia desistido da capoeira e havia se divorciado. E eu encontrei, eu falei assim, e aí, como tá sua esposa, como tá a criança? Ah, não tô mais casado. Eu falei, o quê? Como assim não tá mais casado? Não tô mais casado, não deu certo. Não deu certo, não, meu casamento, porque eu entrei numa empresa, e aí, como eu trabalhava muito fora, a minha esposa não aguentava, ela reclamava demais. Então, eu trabalhava, viajava, ia para outros estados, e ela não gostava. E aí, eu entendi, mas falei assim, e por que que você largou a capoeira? Então, porque ela não gostava também. Eu falei, ah, entendi. Então, na verdade, a sua esposa não gostava de nada. Ele é. E aí eu perguntei para ele, mas e o que você fazia? O que que você falava para ela quando ela falava para você que não gostava do seu trabalho ou da capoeira? Eu simplesmente cedia o que ela queria. Falei assim, ah, já que é isso que você quer, beleza. E você era feliz? Aí ele pegou e começou a chorar. Pô, Feijão, foi a fase mais triste da minha vida. Você não tem noção. Nasceu meu filho e saiu a capoeira. Olha só. Era para ser a fase mais feliz da vida dele, e ele falou para mim, ele compartilhou comigo que foi a fase mais triste da vida dele. A fase mais triste da vida dele foi quando o filho nasceu.
Na verdade, não foi porque o filho nasceu, foi quando ele largou a capoeira, ele parou com a capoeira. E aí eu te digo, mas aí você me fala, mas mestre Feijão, é para mim largar da minha esposa? Não, não é para você largar da sua esposa. É para você sempre conversar com a sua esposa, porque muitas vezes o que acontece? O homem, ele quer sair de casa e passar o dia inteiro na capoeira. E quando ele chega, ele quer a comida, ele só quer tomar um banho, quer comer, ou às vezes ficar falando mal da roda de capoeira, ficar falando mal das pessoas dentro da sua casa relacionadas à capoeira. Ah, que lá na roda só tinha gente bagunceiro, só tinha gente baderneiro, a roda de capoeira hoje foi uma porcaria. Isso vai gerar, de maneira automática, na cabeça da sua esposa, na cabeça do seu cônjuge, algo ruim, uma imagem ruim da capoeira. Ela não vai gostar da capoeira. E tem uma outra parada muito significante. Você passar o dia inteiro fora, todos os finais de semana, olha só, você passar o dia inteiro fora, todos os finais de semana, e não cuidar da sua família, cara, não tem família que vai gostar de capoeira. Não tem esposa que vai gostar da capoeira. Não tem filhos que vão gostar da capoeira. O que você precisa fazer é ponderar as coisas, mas primeiramente você precisa cuidar da sua família. E não é cuidar da sua família aos finais de semana. Você precisa cuidar da sua família todos os dias, dos seus filhos todos os dias, e não só aos finais de semana, porque, esse final de semana então eu não vou para capoeira da minha família. Não, não é isso que eu estou falando para você. É o dia a dia. É todas as manhãs, é todas as tardes, é todas as noites. Porque amanhã não existe. Então você precisa cuidar da sua família hoje. Quando você fizer a sua família se sentir amada por você, ninguém da sua família vai ter raiva da capoeira. Muitas vezes, a maioria das pessoas que param com a capoeira, eles colocam algumas coisas à frente. Então no caso do meu amigo, ele colocou a família à frente? Não, ele não colocou a família à frente. Ele não colocou nada à frente. Ele só colocou a vontade que a esposa dele queria, tinha de ter ele perto o tempo inteiro para largar a capoeira. Isso não tem nada de errado com ela. Mas existem alguns fatores que quais são? Ele não cuidava da esposa nem de dia, nem de tarde, nem de noite. Entendeu? Essa era a parada. Ele não conseguia cuidar da esposa em nenhum período do dia. Portanto, ela usou o que ele mais amava. Ela usou o que ele mais amava para tirar ele para aproximar para perto dela. Quando, na verdade, se ele cuidasse dela durante o dia, à noite ele podia ir para a capoeira. Agora, eu te pergunto, precisava ir todos os dias? Não. A não ser que ele vivesse, que ele trabalhasse todos os dias com a capoeira. Aí é uma outra parada, uma outra questão que a gente vai entrar num outro momento. Então, o que acontece? Ele simplesmente abandonou. Ele poderia ter cuidado da esposa dele e fazer capoeira 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E todos os outros dias ele pode se dedicar à sua esposa. Mas mesmo nesses 3 dias que ele fosse para a capoeira, também ele conseguiria cuidar da esposa. Ele poderia falar com ela de manhã, sempre estar conversando com ela durante o dia. À noite, quando ele chegasse da capoeira, a esposa dele fazer um jantar, ele sentar com a esposa para conversar, para perguntar para ela como foi o dia dela, para dar amor para ela, qualidade de vida para ela, qualidade de tempo de vida para ela, com simples conversa, com um simples jantar, né? Não precisa levar, às vezes, eu vou lá na roda de capoeira e vou voltar e vou comprar um chocolate para minha esposa. Não, você não precisa disso. Às vezes, só o fato de você sentar, de você conversar, de você mostrar que você é amado, que você ama a sua esposa, de você demonstrar isso, isso já vai fazer ela se sentir amada por você e protegida. Não é só o fato de você estar perto dela o tempo inteiro, é a forma como você trata ela que vai fazer com que ela se sinta amada e se sinta protegida. Essa é a parada. Então não é o que você faz que desagrada a sua esposa, não é o que você faz que desagrada ao seu cônjuge ou sua família. É a maneira com que você faz. Às vezes você coloca as coisas à frente de tudo. Né? O grande erro desse meu amigo era que ele ia todos os dias para capoeira. Todo dia, todo dia, todo dia. Se ele cuidasse da esposa dele todos os dias, ela não ia nem reclamar, porque ela ia se sentir amada por ele, e as pessoas quando ela se sente amada por você, ela ama tanto você que ela sabe o que você ama fazer.
e ela não te impede de fazer as coisas que você ama. Sacou isso? Só que para isso você precisa primeiro fazer o seu cônjuge se sentir amado por você. Muitas vezes você só fala, eu amo você, mas você não pergunta, você se sente amado por mim? Ou você faz o seu cônjuge se sentir amado por você? Essa é a parada. Então, o segundo plano é a família. Nunca abandone a capoeira por causa da família. Ame a sua família em primeiro lugar. Não coloque a capoeira em primeiro lugar de nada. Não. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar é sua família. Então a sua família é o seu bem mais precioso. É o que você tem de mais importante aqui na Terra. Então se você se dedicar e fizer com que a sua família se sinta amada por você, o que vai acontecer? Ninguém vai querer que você pare de capoeira. Ninguém vai pedir para você parar com a capoeira. Você entendeu? Sacou? Família, cuide da sua família. Faça com que a sua família se sinta amada por você, que você não vai precisar desistir da capoeira. E fazer com que a nossa família se sinta amada por nós é o dia a dia. O dia a dia, mas faça só hoje, porque o amanhã não existe. Não vá deixar para fazer as coisas amanhã. E o ontem já foi. O que você deixou de fazer foi como um caminho, um erro que você cometeu. Não cometa o mesmo erro 2, 3, 4 vezes, que isso vai atrapalhar a sua vida em todos os campos, tudo bem? Então, família é a base. A base de tudo é família. Cuide da sua família, que você vai ser feliz dentro da capoeira e não vai desistir da capoeira. Se você colocar a capoeira em primeiro lugar, e aí você vai ser uma pessoa que não vai cuidar da família. Você não vai conseguir prosperar e não vai conseguir ser feliz dentro da capoeira. Ok? Primeiro a família, primeiro a família. Fechou? Terceiro ponto. Esse é um ponto importante, principalmente para você que dá aula. Para você que dá aula. Deus fez a capoeira, mostrou para você, você aprendeu a gostar, você começou a treinar e você se formou dentro da capoeira para ensinar. Olha só, você tem um propósito, Deus tem um propósito através da capoeira para cada um de nós. E qual é esse propósito? A questão é o seguinte, a terceira coisa, os seus alunos. Se você dá aula de capoeira, os seus alunos, eles precisam de você. Você tem um propósito de transformar vidas, de mudar vidas. Então, os seus alunos é o que você tem que olhar. Só que não, presta atenção no que eu vou te falar. O grande erro que nós aprendemos é esperar que os nossos alunos sejam nossos filhos. São os nossos filhos. E nós os teremos para o resto da vida. E aí eu te pergunto, eu sou pai de um menino e de uma menina. 2 meninos lindos. E agora tem mais uma aqui. Ainda vou fazer o download do 04 também. Presta atenção, que chocante. O meu filho tem 23 anos. Você acha que o meu filho mora comigo? Não, meu filho é formado, pós-graduado e mora sozinho, vive a vida dele. Ele vai deixar de ser meu filho? Não, mas ele está vivendo a vida dele. Nós cometemos um grande equívoco quando a gente tem aluno. A gente tende a tratar os nossos alunos às vezes nem como nossos filhos, até mais do que os nossos filhos, porque a gente quer que eles sejam nossas posses. E aí, muitos de vocês têm muitas decepções, porque, os alunos param, você se dedica há anos a eles, se dedica, se lasca, dá aula, ensina, muitas vezes de maneira gratuita, você passa tempo ensinando, você ensina e num certo momento o aluno para. E geralmente quem para é aquele que tinha o potencial. Aquele que você fala, uou, joga muito, floreia muito, canta muito, toca muito. Geralmente é esses aí que param. Geralmente são esses. E aí você começa a se sentir decepcionado. Caramba, o aluno parou, ingrato. Ô, aluno ingrato. Fica culpando o aluno que ele é ingrato. Quando, na verdade, não é essa a parada. Não é a questão do aluno ser ingrato. A questão é outra. A questão é que você, presta atenção, você quer que o aluno seja sua posse. Você quer que o aluno seja sua posse. E aí, quando ele para de capoeira, você se decepciona.
E vou te falar uma coisa que você vai ficar bravo. Você vai se decepcionar muito com pessoas. Você vai se decepcionar muito com alunos. E se você se apegar a aluno como se ele fosse seu, você vai se frustrar. Você vai ficar bravo, você vai ficar chateado, você vai ficar com raiva. Ó, se você ficar com raiva de aluno, sabe o que vai acontecer com você? A raiva, ela te causa ansiedade. Olha só que chocante. A raiva te causa ansiedade. A ansiedade pode te levar a qualquer momento à depressão. Então, muito cuidado. Esses tipos de sentimentos, raiva, ódio de pessoas, vai te fazer mal. Vai te fazer muito mal. Então, você... Ah, mas Feijão, mas eu não devo me apegar aos meus alunos? Não, você deve se apegar sim. Deve tratá-los com respeito, com amor, com carinho. Mas eles não são posse nem minha, nem sua, nem de ninguém. As pessoas, elas têm os seus sonhos, que são individuais. E muitos alunos entram crianças, adolescentes, e aí daqui a pouco eles descobrem o sonho dele, puf, dá o start. O meu sonho é ser professor de história. Ele vai estudar história, vai largar a capoeira. Entendeu? O meu sonho é ser jogador de futebol. Ele vai trocar a capoeira e vai querer ser jogador de futebol. Aí tem aquele que começa a namorar, aquela menina talentosa que começa a namorar e simplesmente abandona as aulas de capoeira. O sonho dela era só ter um namorado, não era ser capoeirista. Então, gente, são coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado, que isso pode te levar à desistência da capoeira. Se você dedicar a sua vida a querer fazer com que os alunos sejam uma posse sua. O aluno não é posse sua nem de ninguém. Entenda muito bem isso, né? Nós temos o direito de escolhas, as pessoas têm os direitos de escolha. É claro que a gente fica chateado. Eu já fiquei muito chateado também, moço. Eu já formei uns corda-roxa brabos, carabão de capoeira. E eu peguei ali saindo da chupeta. Cabrabão, completo. Eles acabaram saindo, pararam com a capoeira. Num certo momento eu fiquei frustrado, fiquei chateado. Mas depois eu comecei a entender. Eu passei a entender e eu mudei o meu tratamento com os alunos? Não, não mudei o meu tratamento. Eu só mudei a minha forma de pensar. De pensar. Você cria o aluno para ele explodir no mundo. Pode ser dentro do seu grupo, pode ser sim. Mas você cria o aluno para ele explodir. Faça com que ele exploda no seu grupo, na sua escola. Isso é o mais bacana, isso é o mais legal. Então, crie atrativos para que ele fique com você para o resto da vida. Mas não se apegue. E o resto da vida é muita coisa, pode ser que isso não aconteça. Né? Nem Bimba conseguiu isso. A maioria dos alunos dele treinava 6 meses com ele, vocês sabem disso. A maioria dos alunos do Bimba treinava apenas 6 meses com ele. Você quer que seus alunos fiquem a vida inteira com você. Às vezes vai acontecer, a maioria das vezes não. Isso é uma coisa normal. Tem uma estatística que é o seguinte, de cada 10 cordas que você dá num batizado, por exemplo, a primeira corda, seja a cruz amarela, a corda verde em alguns grupos, no meu caso, na minha escola, é a corda cruz amarela, de cada 10 cordas que você dá a cruz amarela, sabe quantos continuam na capoeira? Chocante. No máximo 2. Desses 2, geralmente um só se forma um graduado. Geralmente são um. Olha só, de cada 10, 2 ficam, um se forma graduado. Então, para de se preocupar com isso. Não se preocupa com números, se preocupa com o seu trabalho, com o que você faz, com a sua paixão. Então, vamos lá. Quarto ponto. Quarto ponto. Então, o primeiro, na verdade, eu inverti, mas tudo bem, não tem problema. Quarto ponto. Por você. Você não deve desistir da capoeira por você. Por quê? Se é uma coisa que te move, se é uma coisa que te faz feliz, se é uma coisa que te faz bem, por que você vai desistir? As coisas que você te faz bem, você não deve desistir. Muitas pessoas param de frequentar a capoeira, param de fazer capoeira, devido às más companhias. Em todos os campos existem pessoas negativas e positivas. Dentro da roda de capoeira, dentro da nossa empresa, onde a gente trabalha, tem pessoas tóxicas, pessoas que você chega e pisa,
você já muda, nossa, essa pessoa está aqui, acabou com o meu dia. E quando você pensa assim, geralmente o seu dia acaba. Então qual é a parada? Faça por você. Se você fizer por você, você não vai se encanar com os outros. Dentro da sala de aula vão ter várias pessoas que vão ter inveja de você, porque você está evoluindo, porque você é o melhor. Sempre vão ter. Presta atenção. E as pessoas vão querer te desestimular, fazer com que você desista daquilo que você ama, principalmente você capoeirista. Então você vai ter amigos dentro da sua, olha só, amigos dentro da sua própria sala de aula que vão fazer de tudo para você desistir. E aí você vai desistir? Você vai desistir da capoeira? Porque as pessoas estão falando para você desistir? E vai ter muita gente com inveja de você. Muita gente vai ter inveja de você, principalmente se você for muito talentoso. Se você for um cara muito talentoso, vai ter muita gente com inveja e que vai fazer, inclusive, alguma panela para fazer você desistir. Só que qual é a parada? Sempre que você focar em pessoas, você vai desistir de algo. Sempre que você focar em pessoas, você vai desistir de algo, porque as pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão te decepcionar. Não vá para a capoeira por causa de pessoas. Exatamente. Vá para a capoeira por causa de você. Por causa de você. Porque você gosta, porque você ama. Em todos os lugares, em todos os campos. Se você é uma pessoa religiosa e vai para a igreja, dentro da igreja tem pessoas tóxicas. Chocante isso, né? Dentro da empresa que você trabalha tem pessoas tóxicas. Você vai desistir da igreja? Você vai desistir do seu trabalho por causa de pessoas? Tem que tomar cuidado com isso, né? Você vai desistir? Não, não pode fazer isso, tem que fazer por você, ok? Mude o seu ambiente que tudo muda. Mude o seu ambiente que tudo muda. Ponto. Isso é simples, mudou o ambiente, tudo muda. Não desista da capoeira por causa de você. Você tem que fazer as coisas que você ama. Presta atenção. E o quinto ponto, esse é legal. Esse é muito bacana. Tudo tem um propósito. Lembra que eu falei que Deus tem um propósito para nós? Em várias coisas? Tudo tem um propósito. Se você tem um propósito dentro da capoeira, se você tem um propósito, você precisa identificar qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito dentro da capoeira? É treinar a capoeira por causa da sua saúde? Você gosta de fazer capoeira porque a capoeira te faz bem, te faz feliz, te ajuda a emagrecer, ou te mantém condicionado fisicamente. Porque muitas pessoas gostam de fazer musculação, certo? A musculação faz bem. Observa só, outras pessoas gostam de correr na rua, porque aquilo que faz que é o propósito dela, correr na rua. Aliás, ela corre na rua porque ela ama correr na rua. Mas qual é o propósito dela correr na rua? Faz ela se sentir feliz, faz ela se sentir mais bonita, faz ela se sentir bem. Ponto. O propósito é esse, é saúde. E você, que é capoeirista, qual é o seu propósito? É transformar vidas? É por você? O que seria transformar vida? Transformar vidas, por exemplo, eu já resgatei várias crianças do mundo das drogas. Eu já consegui resgatar casamentos através da capoeira. O meu propósito é transformar vidas. Eu já ajudei alunos, olha só, claro que tudo é Deus, mas eu já ajudei e mostrei caminho para alunos que estavam desistindo das suas próprias vidas, querendo se suicidar, pessoas que estavam no mundo do crime, achando que, sabe, que elas não iam conseguir ter sucesso. Hoje eu tenho alunos que são formados, que saíram do mundo das drogas, que saíram do mundo do crime. Então, há um propósito com isso. O meu propósito é transformar a vida das pessoas através da capoeira. Então, quando você identifica o seu propósito, é por isso que você tem que fazer. Identifique o seu propósito. Por que que você vai para a capoeira? Eu vou para a capoeira porque lá eu me sinto feliz. Ponto. Quando você se sente feliz com aquilo, esse é um propósito, ele te traz felicidade. Então, por que que você vai parar? Se você parar, você vai começar a se sentir triste, vai começar a se sentir chateado. E essa tristeza, essa chateação pode te levar a um quadro de depressão. Você já ouviu falar, olha só, é muito triste, é muito chocante. E você já conhece vários, vou te perguntar, você já ouviu falar que algum mestre de capoeira, após parar, após abandonar a capoeira, entrou em depressão?
Só eu, só eu, mestre Feijão, conheço 7 famosos que se afastaram da capoeira e entraram em depressão. Chocante isso, né? Chocante. Então, e na verdade não é capoeira. Tem pessoas que param de correr, entram em depressão. Tem pessoas que param de ir para academia, inclusive nessa pandemia. Um monte de gente parou de ir para academia, que era uma coisa que fazia bem, que deixava ela feliz. Ela parou, ela entrou em depressão. Causou ansiedade, gerou uma série de fatores. E ela entrou em depressão. Um monte de gente nessa pandemia entrou em depressão porque parou de fazer aquilo que ama. Parou de fazer aquilo que ela tem um propósito, que faz bem. Então a capoeira pode acontecer isso. Então se você parar de fazer, tem gente que para de jogar futebol, já ouviu os casos de jogadores de futebol que pararam de jogar futebol e entraram em depressão? É chocante isso. Então muito cuidado, porque você deixar de fazer as coisas que você ama pode te levar num quadro de ansiedade, de dor, de tristeza, e todos esses sentimentos podem te trazer, pode te levar à depressão. Então, esses são 5 motivos pelos quais você não deve desistir, você não deve parar da capoeira, beleza? Você não deve parar de capoeira. Se você se atentar a esses 5 motivos, você vai ser sempre um capoeirista feliz, você vai ser sempre um capoeirista feliz e vai se sentir sempre realizado. Pode ter certeza absoluta disso. Eu sou, cara, olha, presta atenção aqui, eu sou muito feliz com a capoeira. Eu sou muito realizado. Eu já conquistei tantas coisas. Pô, hoje a escola, a Massapê Capoeira está em 7 países. Pô, em 8 estados praticamente. É muita coisa. E isso não é nem o começo do que está por vir. É muita coisa. Mas isso não é nem o começo do que está por vir ainda. Então, se eu tivesse escutado as pessoas, para de fazer capoeira, que isso não te dá futuro, para de treinar capoeira, que isso não vai te dar resultado, abandona esse... Olha só, se eu tivesse feito isso, é bem provável que hoje eu seria uma pessoa infeliz. Bem provável. E aí Deus me mostrou que a capoeira é uma das coisas que é o propósito da minha vida. Eu tenho outras coisas, entendeu? Mas quando eu entendi toda essa parada, é chocante. Eu passei a ser um dos mestres mais felizes do mundo, pode ter certeza absoluta disso. E é isso aí. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Te trouxe, pum, aquele estalo que você falou, poxa, é por isso. Poxa, é isso. Te ajudou de alguma maneira? Te ajudou de alguma forma? Se te ajudou, faz o seguinte, ó, se inscreve aí no canal, ou compartilha esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que você que é capoeirista conhece uma pessoa que conhece alguém que está querendo desistir, que está querendo parar com a capoeira. Manda esse vídeo para ela, fala assim, assiste esse vídeo, antes de você parar com a capoeira, assiste esse vídeo e depois você vem e conversa comigo. Então, marca um amigo, marca uma pessoa, que tem muita gente querendo desistir da capoeira, principalmente nesse período de pandemia. E você que é um cara, uma pessoa inteligente, você tem o poder de transformar e de mudar vidas. Então leve essa mensagem para alguém. Fechou? Tamo junto até depois do fim. Um forte abraço do amigo Mestre Feijão.